Deixo aqui vários elogios rasgados à ex-ministra da Agricultura. Queria perguntar-lhe se já teve a oportunidade de falar com ela sobre a questão que houve no fim de semana, um atropelo mediático nos discursos das ranteiras. Isso não teve importância nenhuma e já falei sim com a doutora Assunção Cristas. Ela foi uma grande ministra da Agricultura durante 4 anos e meio quase, e isso coincidiu realmente com um período de ouro, penso eu, nas últimas décadas, de crescimento de todo este setor económico. E isso foi tão mais importante quanto, durante uma parte desse tempo, outros setores económicos tiveram um desempenho pior. E a agricultura deu um contributo muito relevante, crescentemente relevante, quer na área das exportações, quer na área do emprego, sobretudo emprego mais qualificado. Hoje, toda a agricultura é um domínio de capital tecnológico, de capital financeiro, mas também de capital social, de pessoas com um elevado nível de formação que acrescentam muito valor a toda a atividade que desenvolvem e, portanto, de certa maneira, o facto de termos, quando estivemos no governo, e a doutora Assunção Cristas teve responsabilidades particulares nesse domínio, quando conseguimos assistir e dar também um contributo para que os nossos agricultores, os nossos empreendedores neste domínio pudessem realmente dar um salto qualitativo tão grande, isso é para nós um motivo de regozijo, evidentemente. Ainda assim não respondeu. Houve um mal-estar sentido pelos centristas. Gostaríamos de saber como é que clarificou a situação. Se falha de comunicação foi uma Não justificação. leva a mal, eu não vou responder, porque percebo que às vezes queiram fazer pequenos casos e grandes casos, coisas que não têm importância nenhuma e que não existem. Para mim isso não existiu, não tem nenhuma importância. Falei já com a doutora Assunção Cristas e isso não tem qualquer relevância. Falamos do conteúdo, temos ouvido, aliás, dois discursos muito diferentes de dois partidos da oposição sobre a estratégia para o futuro, para a próxima sessão legislativa. O PSD vai manter esta estratégia de não apresentar propostas, de se abster de dar forma a essa alternativa que propõe? Felizmente o país e a grande maioria dos portugueses sabem o que é que o PSD pensa e o que é que ele representa. E, portanto, nós não sentimos nenhuma necessidade de estar todos os dias a inventar coisas, a fazer o pino, a dizer coisas novas. A realidade do país não muda de um dia para o outro. Aquilo que é estruturalmente importante quando olhamos para o futuro, para o longo prazo, está relacionado com transformações que precisamos de fazer na nossa realidade social e económica, que não anda ao sabor de cada dia. Nós apresentámos, não há muito tempo, há praticamente um ano, um projeto aos portugueses que envolve transformações importantes, tornar a nossa economia mais aberta ao exterior. Isso é essencial para gerar emprego e para poder gerar rendimento para as pessoas. O país, se quiser realmente ambicionar, e tem todas as razões para poder ambicionar um futuro com mais prosperidade, manter-se num campeonato de país desenvolvido, em que o emprego seja crescentemente qualificado, em que os rendimentos possam estar associados à inovação, a uma modernidade grande. Para tudo isso ser possível, nós precisamos de saber atrair investimento direto externo, porque temos pouco capital financeiro, precisamos de tornar o Estado ainda mais ágil para poder facilitar a vida às famílias, às empresas e às organizações, e precisamos de atacar aquilo que são, do ponto de vista histórico, resultados menos bons que obtivemos, apesar do grande desenvolvimento que o país teve, sobretudo na área das desigualdades sociais e económicas, e que exigem políticas na área da educação, da saúde, da segurança social, que ofereçam mais qualidade, mais exigência e mais sustentabilidade, querendo com isto dizer que sejam setores que nós possamos financiar e que transmitam confiança às pessoas. Isto é o essencial. Mas então não devia ser esse o papel do PSD, apresentar precisamente propostas nesse Mas sentido? este é o nosso papel e apresentámos imensas. Temos apresentado. Não, temos apresentado imensas. São quase todas chumbadas no Parlamento. Quer dizer, o governo do Partido Socialista e a maioria que hoje governa o país, volta meia volta, vem falar em consensos, mas de cada vez que a questão se coloca em concreto, nega qualquer consenso e chumba todas as iniciativas que nós apresentamos. As do PS e as do CDS também, de resto, eu tenho observado isso, ainda não há muito tempo. Nós apresentámos uma iniciativa para podermos, por exemplo, no Parlamento, fazer um estudo sério sobre o que poderia ser uma reforma da segurança social, que não apenas das pensões, mas da segurança social. E o Partido Socialista e toda a maioria
que suporta ao Governo, bloqueou qualquer decisão que pudesse sequer conduzir a uma plataforma de discussão sobre este assunto. O CDS e a doutora Assunção Cristas apresentaram uma série de propostas, aliás, muito próximas até do programa do Partido Socialista e de coisas que o Partido Socialista fez no passado, chumbaram todas no Parlamento. Portanto, a questão não está em saber se apresentamos propostas ou não. A questão está muito relacionada, é assim um bocadinho sazonal. Sempre que chegamos à altura do orçamento, a autossuficiência do Governo esgota-se. E querem sempre envolver a oposição nessa discussão. Ora, essa discussão não é connosco. Essa discussão faz-se dentro dos partidos da maioria. É ao Governo e à maioria que compete resolver as questões orçamentais, não é à oposição. Já falou em desigualdades sociais, eu gostaria de saber, e porque já estamos numa fase de preparação do próximo Orçamento de Estado, qual é a posição do PSD e a sua em concreto relativamente à discussão em torno do aumento do salário mínimo nacional, das pensões mínimas? São muitas coisas positivas, aparentemente, não é? São aumentos e, portanto, devíamos estar todos de acordo. O que é preciso aumentar. Aumentar muito. Mas julgo eu aumentar de acordo com aquilo que são as capacidades, quer do Estado, leia-se, dos contribuintes, porque todos esses aumentos fazem-se com os nossos impostos. E só é possível fazer aumentos significativos se subirem os impostos, penso eu, a não ser que se fique a dever. Portanto, isso depende da margem de manobra e das opções que o próprio Governo fizer noutras áreas e depende também da capacidade negocial em sede de concertação social, porque se trata de negociação em concertação social que algumas dessas matérias têm de ser definidas. O nosso ponto de vista sobre o salário mínimo nacional, o dito salário mínimo nacional, é conhecida e não muda em função dos anos e em função de estarmos no Governo ou na oposição. Deve haver uma ligação muito estreita entre aquilo que é o crescimento da produtividade nas empresas e no Estado e aquilo que são os aumentos do salário mínimo. Se o salário mínimo subir muito acima daquilo que é o aumento da produtividade, isso vai custar emprego. Porque as empresas têm menos possibilidades de pagar e, portanto, contratam menos gente ou despedem gente. Se estiver em linha com a produtividade, isso significa que as empresas podem expandir os seus negócios, reinvestindo e contratando ou mais gente ou melhorando o nível salarial de quem lá está. Mas isso deve ser visto em negociação, quer com os sindicatos, quer com as associações empresariais. Portanto, arrepia-se quando ouve falar em 600 euros por parte do PCP? Eu não arrepio nada. Pelo contrário, acho que devemos ter a ambição de ser um país em que as prestações sociais sejam tão generosas quanto são noutros países. Em França, por exemplo, ou na Alemanha, porque é que não há de ser? Porque é que o salário mínimo não há de ser pelo menos aí de 900 ou 1.000 ou 1.200 euros? Seria excelente. Aqui não se trata de discutir a nossa vontade, porque se dependesse da nossa vontade ou do nosso gosto, todos nós fixávamos um salário mínimo que nos parecesse mais compatível com o que nós esperamos da dignidade do salário associada à dignidade do trabalho. Essa não é a questão é saber o que é possível fixar. Eu, quando fui Primeiro-Ministro, depois de anos ainda iniciados nos tempos do Governo do Partido Socialista, atualizei o salário mínimo nacional, fizemos um acordo na concertação social para esse efeito. O último aumento que foi produzido não foi um aumento que tivesse resultado da concertação social. Foi um aumento que foi, de certa maneira, decidido no Parlamento, pelos partidos da maioria, que foi imposto aos empresários e aos sindicatos. Houve quem tivesse ficado satisfeito, houve quem tivesse ficado preocupado por ter, possivelmente, menos condições para depois expandir a atividade no futuro, se tiver de pagar mais do que aquilo que vai arrecadando através das vendas e dos negócios das suas empresas. Eu espero, sobretudo, que para o próximo ano haja realmente concertação social, quer dizer que o valor não seja fixado à partida, seja pelo Governo, seja por uma entidade em particular, mas possa resultar daquilo que é a negociação em concertação social. Para que essa negociação possa ser feita, o Governo deve colocar à disposição dos parceiros os estudos que são necessários para avaliar a evolução da produtividade na economia, porque é assim que pessoas racionais depois tomam decisões. É em função dos resultados daquilo que se observa, não apenas daquilo que é a nossa
vontade, ou o nosso desejo, porque isso, como referi, o nosso desejo e vontade é que seja o mais possível, mas que reflita as condições da realidade. As condições relacionadas com a inflação, por um lado, mas por outro lado também com a evolução da produtividade. Chamo só a atenção do seguinte: os últimos dados que nós conhecemos e que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, ainda recentemente, mostram que existe nas nossas exportações um recuo. E esse recuo tem muito que ver também com a baixa dos preços. Isso, em particular, aconteceu do lado, por exemplo, dos serviços ligados ao turismo. Nós tivemos um ano turístico fantástico, estamos a ter um ano turístico fantástico, mas o ano passado foi um ano fabuloso. O primeiro semestre deste ano correu também muito bem, ainda melhor que o ano passado. No entanto, porém, o resultado em termos económicos não foi tão bom. Quer dizer, ganhou-se menos dinheiro, apesar de termos muito mais turistas, muito mais gente, muito mais procura, portanto, ter sido um ano extraordinário. Não há evidência, pelo contrário, no primeiro semestre, de que tenha sido realizado, em termos económicos, um ganho sobre o ano anterior. E quando é assim, se nós queremos realmente crescer em exportações, invertendo a tendência mais recente, que foi a de diminuir, temos de ter muito cuidado para que as nossas empresas que exportam não sejam penalizadas excessivamente com custos que sejam desnecessários ou que estejam para além daquilo que é a sua capacidade de remunerar. E o que é válido para o turismo é válido para a agricultura. Repare, nós estamos numa feira que é talvez, olhando estritamente para a área profissional a que se dedica, uma das mais significativas, se não a mais significativa no país. Nós temos hoje informação do INE, foi obtida muito recentemente, ainda esta semana, de que o rendimento na área da agricultura cresceu acima de 3%, portanto, acima da média do crescimento da economia entre 2014 e 2015. Gostaríamos que entre 2015 e 2016 esse rendimento também crescesse. Mas para que isto aconteça, sejam os fatores de produção, seja as condições de financiamento, seja, portanto, aquilo que envolve toda a produção deste setor, não pode ficar em piores condições do que estava há um ano, porque se ficar, os resultados serão menores. Ora, o nosso objetivo é que o que se passou com a agricultura se possa vir a passar com outros setores importantes para a economia portuguesa. Isso seria um bom sinal. O Estado tem alguma influência nisso, nas decisões que toma, portanto vamos ver o que é que o Governo propõe nestes domínios. O Primeiro-Ministro continua a dizer que o próximo orçamento continua a ser de viragem, não de regresso ao passado, tanto para a agricultura como para outros setores. Isso a mim não me preocupa nada, pelo contrário, isso deixa-me satisfeito, porque nós trabalhámos muito no passado para não ter de voltar a políticas de austeridade. Foi justamente para ver se ultrapassávamos as restrições dramáticas em matéria de financiamento que nós fizemos um ajustamento, quer orçamental, quer económico, muito grande. Portanto, eu direi, trabalhámos muito para deixar hoje o país em condições de poder alcançar outros resultados mais ambiciosos. Foi só passado às suas políticas do seu governo, o Primeiro-Ministro, portanto, como é que vê a eu julgo que estou a responder exatamente, não é? Eu, quando cheguei ao governo, a função pública tinha um corte de salários de 5%. Não foi decidido por mim, foi decidido pelo Primeiro-Ministro que me antecedeu e pelo respectivo Ministro das Finanças. Várias prestações sociais tinham diminuído ou baixado, algumas desaparecido, o IVA tinha aumentado de 21% para 23%, as deduções em matéria de educação, de saúde, de habitação, no IRS tinham baixado drasticamente. Tudo isso já tinha acontecido antes de eu chegar ao Governo. E quando eu cheguei ao Governo ainda levei esse programa adiante, porque o país estava sem dinheiro e sem condições. Por isso é que eu digo muitas vezes que não nos devemos esquecer desse período para não termos de voltar a fazer a mesma coisa. E eu garanto-lhe que sou a última pessoa interessada em regressar um dia ao Governo para voltar a fazer um programa desses. São programas que se executam em situações limite, quando já não há mais nada para fazer. Por isso é que às vezes lanço avisos, para que não voltemos a passar por circunstâncias dessas. E quando há coisas que não correm tão bem e que nos dão sinais negativos, a nossa obrigação é estar atentos a esses sinais e tomar medidas enquanto vamos a tempo. Portanto, quando o Primeiro-Ministro faz esse tipo de referências, dizendo que não devíamos voltar aos cortes de salários nem de pensões, que felizmente deixámos ainda em 2014, eu não posso concordar mais.
assim toda a remoção dessa austeridade possa ser feita a um ritmo que inspire confiança no país. Não sei se é isso que está a acontecer, tenho muitas dúvidas sobre isso, porque vamos tendo notícias de muitos lados que o Governo não tem dinheiro e que, portanto, as dívidas vão ficando a crescer, porque as faturas vão ficando para pagar cada vez mais na área da saúde. Há muitas instituições públicas e empresas públicas que não têm recebido as transferências de capital que estavam previstas e que, portanto, não executam os seus programas porque não há dinheiro. E, portanto, fica a ideia de que há uma retórica no Governo de que acabou a austeridade e que tudo está ultrapassado e que não andamos para trás. Mas eu não vejo tanto o país a andar para a frente nesses domínios, porque continuo a ver tudo muito bloqueado, onde já não devia estar, onde não era normal que estivesse. Muito obrigado. Que não é possível cumprir esta insistência que tem havido o Presidente da República nos últimos dias em particular, de que é preciso garantir finanças públicas estáveis e sólidas, sem esquecer a situação social, sem esquecer as pessoas. Parece-lhe que é viável compatibilizar? Tem de ser sempre, repare, tem de ser sempre. Qualquer governo, mesmo em situações limite, como nós já tivemos no país há uns anos, tem de combinar as duas preocupações. Olha, eu lembro-me muitíssimo bem quando tivemos de adotar cortes nas pensões. Lembro muito bem do drama que foi essa decisão. O que estava no memorando da Troika na altura era aplicar às pensões o mesmo corte que o governo socialista tinha feito ao funcionalismo público. Era exatamente isso. Nós conseguimos tirar isso do memorando e depois, no ano a seguir, tivemos de fazer com as pensões o que fizemos também com os salários do governo, que foi, a partir de determinados montantes, ir removendo uma parte do 13º mês e do 14º mês. E isso aconteceu durante o ano de 2012. Depois já não aconteceu assim, em 2013 tudo isso foi sendo removido. Mas nessa altura, mesmo nessa altura em que o país não tinha um tostão, dependia estritamente do dinheiro que lhe era dado pela Troika, mesmo nessa altura, esses cortes só foram feitos a partir de determinados níveis de pensão e de rendimento. Não pode deixar de ser assim. Nós temos sempre de compatibilizar aquilo que são as necessidades dos mais carenciados com a necessidade também de manter equilíbrio nas finanças públicas. Mas talvez a coisa que eu acho que é mais importante sublinhar é esta. Nem sempre isto às vezes é perceptível para as pessoas em geral, mas eu creio que não é muito difícil explicar que uma coisa é as coisas na economia correrem bem, outra coisa é correrem bem com o orçamento. Não estou a dizer que são coisas independentes uma da outra, mas não são a mesma coisa. Nós podemos ter finanças em ordem no Estado e, portanto, não ter grandes déficits, gastar mais ou menos de acordo com aquilo que são os impostos gerados, que é a receita que o Estado tem para depois poder gastar, e não ter uma economia que funcione muito bem. Essa é a situação em que estamos agora. Aparentemente, o Governo e o Presidente da República também veio assegurar um grau de confiança elevado quanto à possibilidade de atingirmos as metas orçamentais do déficit, e, portanto, das coisas em termos de finanças públicas correrem bem, porém a economia está a correr pior do que correu há um ano. E isso, se continuar assim, custará emprego, nós sabemos, é assim, custará emprego e custará, com certeza, menos rendimento e, portanto, menos crescimento para toda a gente, o que é mau. Ora, a nós interessava-nos as duas coisas, que as finanças públicas estivessem progressivamente melhor, até por causa dos níveis de endividamento que contraímos no passado há muitos anos a esta parte, mas interessa-nos também que a economia cresça e que possa gerar emprego cada vez melhor, emprego remunerado e não remunerado, que possa trazer maior número de empresas, mais startups, mais empreendedores, mais exportações, mais valor associado a essas exportações, porque é isso que depois faz o rendimento que se distribui por toda a gente. Portanto, interessava-nos as duas coisas. Ora, até ver, o Partido Socialista e a maioria de esquerda e extrema-esquerda que nos governa hoje, da economia não conseguem tratar. O caminho, a estratégia que estão a seguir, está a mostrar resultados que são negativos, são piores do que aqueles que nós tínhamos em circunstâncias mais difíceis. Portanto, as coisas não estão a correr bem desse ponto de vista. Do lado orçamental, é uma questão que se vê no fim, como é evidente, porque só no fim é que a gente fará as contas, mas os dados que vão sendo divulgados levantam preocupações e é sobre isso que
uma vez ou outra eu tenho chamado a atenção. Tem de ser mesmo uma última questão, está A bem? última é rápida. Tem falado com o Dr. Santana Lopes Não, por acaso há algum tempo que não tenho falado com ele. e não está a pensar ligar-lhe brevemente para saber de alguma decisão? Não me preocupa o timing? A senhora está a falar de eleições autárquicas. É uma matéria que não está hoje na minha agenda. Não é uma matéria que vá merecer nenhum desenvolvimento fora daquilo que foram os calendários que nós estabelecemos no nosso Conselho Nacional Quando se ouve em membros julho. do PSD virem pedir uma decisão rápida ao Dr. Santana Lopes, esse pedido de urgência não é acalentado por si? Não é uma questão de estar acalentado ou não. Não é uma matéria que esteja na nossa ordem do dia. Nós estabelecemos um programa para tratar de eleições autárquicas. E vamos segui-lo. Porque nós... Não, mas ninguém está à espera que o candidato do PSD a Lisboa seja anunciado agora. Não vai ser. Não vai ser nos próximos meses. Veja bem, portanto, talvez a comunicação social tenha interesse nesta matéria, acho isso perfeitamente natural, mas não vai condicionar a estratégia do PSD nesse particular. Nós, em julho, definimos um calendário para tomar decisões sobre essa matéria. E vamos segui-lo. E, portanto, até ao final do ano, não iremos, de certeza, anunciar candidatos para Lisboa e para o Porto e para essas cidades. Terão prioridade, como é conhecido, os casos em que há presidentes de Câmara em efetividade de funções que podem ter condições para renovar o seu mandato. É natural que relativamente a essas situações haja menos especulação, portanto, porque a orientação geral é de que eles possam, se as condições se verificarem, se essa for a sua vontade, se possam candidatar. Isto é conhecido, não estou a dizer nada de novo. Nos outros casos, nós tomaremos o nosso tempo, não andamos a correr atrás de foguetes e, portanto, não haverá, nos próximos meses, nenhuma decisão quanto a essa matéria. Acho normal que haja especulações, mas eu não alimento especulações e espero que as pessoas do PSD, que possam estar mais ansiosas com esta matéria, respirem fundo, fiquem com calma, porque nós não vamos tomar decisões sobre isso proximamente. Muito obrigado. Obrigada.